Nessa manhã, hoje é dia 24, nós estamos se aproximando do Domingo de Ramos. Parece que toda manhã, quando eu me levanto, eu tenho uma inspiração de falar alguma coisa. Naquele vídeo que eu gravei, eu falei do tempo disponível. E na quarta-feira de cinza, aquele de Joel, povo, volte para mim, faça culto, assembleia, chore, lactente, ruim, velho, criança, idoso, chore diante do vestíbulo, faça oração, preces, se arrependa. Então, essa convocação que Deus estava fazendo, ela não estava surtindo efeito para todo mundo. Quando eu falei daqueles monges que iam para os conventos para... eu não estou generalizando uma classe total, mas no começo do cristianismo, não é que o ser humano não tinha tecnologia, não tinha televisão para ver, não tinha os meios de se divertir, de se lazer, de se distrair. Mas o homem moderno, ele se distraiu tanto que o que o homem, Deus tinha dado 10%, vamos supor assim, estou fazendo uma matemática aqui, 10% que Deus deu para o homem para ele viver, 90% para Deus. Isso era o que o mundo fazia. Às vezes tinha gente que se dedicava até 100%, nada para ele. Como chegou uma certa circunstância na vida de Paulo, ele disse: já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, essa pessoa já desconectou. Quando eu vi pela primeira vez eu não lembro de que livro foi, até já te procurei, vasculhei, não sei nem que foi um anjo que disse para mim. Ou foi nesse folhetinho do Sagrado Coração de Jesus, eu acho que foi isso. No verso, estava escrito uma palavra que eu não tinha noção do que seria: desviver. Aí eu comecei a meditar. Ô, seu Pedro, você, quando vê um perigo, trabalhou 50 anos de caminhão, você vê o limite de velocidade, você desacelera. E quando nós percebemos que a nossa vida está em perigo, excesso de velocidade na nossa vida, nós não partilhamos, nós saímos fora desse ritmo, você tem que desacelerar, não é? Mas só que o homem estava vendo o perigo e não estava desacelerando. Então eu uni essa desaceleração da nossa vida, desacelerar a forma que nós estava vivendo para viver o que eu não consigo ver. Então, aí que depois eu comecei a entender o que é uma vida desviver. O desacelerar, sim, é uma forma de a gente poder entender isso. Então, muitas vezes, na vida da gente, a gente não quer desacelerar. Não queremos abrir mão dessa mordomia. Eu leio muito essa biografia de santos. Um Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Patrício, Madre Paulina, Irmã Dulce. Gente, esses santos não viveram para si, colocaram os seus dons em prática. Então, desviver é morrer? Sim, de uma forma é. Quando eu começo a desviver, a morrer esse corpo Adão, mortificar mesmo, nesse desviver, eu começo a viver. Eu começo a destruir a minha imagem, isso que vocês estão vendo aqui, para construir uma semelhança. O que é uma semelhança de Deus no ser humano? É um sopro, você não vê. Por isso que quando nós tratamos de escrita, como eu falei, do relógio para marcar a hora, para se situar em que tempo nós estamos, que horas são, os dias.
E nós criamos também frases. A gente diz assim, vai pro inferno, seu miserável, vai tomar naquele lugar, sou filha de um, né? Essas frases que a gente... Só que na realidade, isso foi criado frases para denegrir. Por exemplo, são duas coisas. Nós escrevemos, bom dia, Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né? Esta frase que eu estou falando aqui, fazendo uma comparação. Quando eu digo assim, vai em paz, filho, é a semelhança de Deus. E quando eu digo, vai lá para aquele lugar, é a imagem de Adão, desse homem caído. Mas muitas vezes, não é por conta própria mesmo, por conta dele. Porque ele relaxou. Porque Deus colocou essa plantinha dentro do ser humano, e ele deixou o mato crescer, deixou a revelia, deixou a esmo. Veio tudo quanto é praga e destruiu. Quando você olha para uma pessoa mal vestida, Jesus fazia essa analogia muito bem. Ele disse assim, se uma pessoa chegar numa festa bem vestida, de gravata, ele, opa, chegou um cara importante aí. Esse aí deve ser um político, deve ser um vereador, deve ser o Guga, deve ser o Cristiano Ronaldo. Lá da porta, lá de dentro, ele já vai correndo, vai lá chamar o cara. Tá entendendo? Essas elites, essas pessoas que nós estávamos cultuando como Deus. Quando a gente quer dar uma notícia, o que é que a imprensa faz? Vai procurar as pessoas importantes para perguntar para ele. Mas por que não perguntam? Vai lá naquela lixeira, um cara que está sentado lá na rua. Moço, o que é que o senhor acha de você não ter casa para morar? Por que você vive aí na rua? É uma pergunta um pouco marota e um pouco discreta até. Ele não devia estar perguntando isso para ele. Por que ele não oferece para ele uma oportunidade? Em vez de estar perguntando para ele, por que você está aí? Então eu digo assim, gente, esse desnível que existe, vamos supor, o homem criou todos os mecanismos, tudo pronto. Tudo. Não é que a gente diz assim, eu sou contra a tecnologia. Não. Você acabou sendo escravo dos eventos que criou. E aquele que eu disse, bom, eu estou desvivendo, vamos supor. Eu fiz uma família durante 42 anos, agora já estou quase 3 anos viúvo, e vai para 45. Então, nesses 3 anos, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu desvivi mais do que meus 42. Claro, eu tinha que contrabalancear, eu também não posso. É aquilo que aquelas mulheres reclamaram lá. Como é, Paulo? Tu está requisitando os homens para trabalhar contigo e está deixando as mulheres carentes, sem assistência? Então, foi daí naquela história que Paulo convocou 70 e poucos anciões, diáconos, para auxiliar no trabalho da evangelização, porque as mulheres estavam reclamando. Então, assim, eu também tenho, dentro da minha casa, com a minha esposa, eu sempre procuro não criar muito atrito sobre isso aí. Eu sabia que eu estava dando um passo para desviver, e você olha para aquela pessoa que está no lado, ela não está fazendo o mesmo deveres. Ora, mas você não pode odiar essa pessoa. Por exemplo, você não vai chegar numa assembleia, Lembra que quando Paulo chegou em Atenas lá, que fez um estrado lá em cima, e foi fazer uma palestra lá, e saiu decepcionado, por gentil, porque tinha muitos judeus que souberam e foram para lá. Então aquela turma que eu vou fazer um comício, você não vai fazer, tem gente que joga ovo, joga pedra, né? E Paulo ficou desesperado. Ele disse, Paulo não teve quase nenhum êxito nesse sentido aí. Então quando a gente quer fazer um trabalho, por isso que eu digo, se a gente falar palavra inelegível,
uma profecia para aqueles que não é iniciado, ele não vai entender. Vai ficar com raiva. Eu não estou dizendo que Jesus Cristo tinha que ter sido moderado com aquele povo judeu. Mas o que Jesus fazia? Jesus evitava falar com eles, para não criar atrito. Ele falava com a classe pequena. Esse foi o objetivo de Deus. Entendeu? Mas aquilo incomodava o povo grande. Jesus disse, eu não fiz nenhuma reunião com vocês, eu não tratei nada com vocês, eu não assinei nada com vocês. Tá? Como diz assim, quando eu perguntaram para aquele cego, foi lá perguntar para o pai, perguntaram para Jesus, né, por que tu não respeita o sábado? Aí perguntaram para o cego assim, quem foi que te curou? Disse, foi aquele Jesus, né? Aí foi perguntar, esse é teu filho mesmo? Tá entendendo? O questionamento, a gente diz, porque Jesus provocou. Jesus não provocou o povo judeu. Jesus veio implantar um reino aqui na terra e ele executou muito bem. O que o Pai tinha determinado para vocês, porque um dia, era assim, Jesus disse, eu não vim a esse mundo porque quis, foi meu Pai que me enviou. E você, amigo, que está nesse mundo, você acha que você está aqui porque você quis? Não é por isso que agora você tem dinheiro, você tem a sua liberdade e pode fazer o que quer. Nem tudo é permitido, como disse Paulo. Tudo convém, tudo. Mas tem coisas que a gente tem que classificar. Bom, esses dias que antecedem a Páscoa, eu estou refletindo muito sobre a minha vida interior. Eu percebo que o Senhor Deus está querendo uma coisa de mim a mais, mas eu não estou entendendo. Santa Teresa de Jesus, ela disse isso. Quando era arrebatada, que Deus invadia seu interior, Santa Teresa desmaiava, ficava de braço aberto, mas ela dizia que queria ficar. Entende? Você fica entre o céu e a terra. A alma quer confiscar o seu corpo, o corpo não quer. E essa briga entre eu e Deus, essa alma. Mas isso, esse entranhado desse corpo vulnerável, que morre 2, 3 dias, já está fedendo, e dizer que mora uma alma nesse corpo. Então, é uma maneira de desviver, expurgar, tirar essa coisa horrorosa que tem. Então, eu sinto que eu tenho ainda muitas coisas. Eu ainda tenho vícios. E como é difícil de arrancar isso. Tá tão enraizado na gente. Quanto mais eu desviver, a chegar num ponto de inverter a minha situação, como Paulo disse, porque quando Paulo foi pego em flagrante sobre aquela luz, quer dizer, o que sobrou de Paulo foi só a carcaça mesmo. Deus tirou tudo de Paulo. Mas isso foi uma coisa que Deus fez com Paulo. Não sobrou nada de Paulo. Apenas sobrou uma caricatura de Adão. E Deus. Olha o que eu vou dizer aqui. Quando eu falei que essa coisa de desviver, que Deus tinha feito isso, a leitura que eu li no sábado passado, que no segundo dia Deus vai nos salvar, e no terceiro vai morrer, e no terceiro dia vai nos salvar. Por entender essa história do Divino Espírito Santo,
o que aconteceu com Paulo de uma maneira simultânea, real, autêntica, momentânea, foi que Deus, naquele momento que Paulo viu a luz, perguntou: quem sou, Senhor? Eu sou o Jesus Nazareno que tu estás perseguindo. A cegueira de Paulo, que Deus arrancou, andava um cadáver ambulante. E assim as pessoas morrem à semelhança de Deus. Paulo estava morto. Daí lá Gamaliel é que deu a vista para ele. Mas aos poucos, assim, estou dizendo assim, que o Espírito Santo começou a interagir Paulo. Então, assim, não estava todo misturado, assim, conectado. Porque quando a gente bota farinha para fazer um bolo, né? Você não vai botar a farinha lá dentro, botar sal, coisa, e botar trigo para misturar, para fazer um bolinho de banana, uma coisa, você não vai botar ali e já botar lá no forno. Não tem que mexer. Mexer bem para misturar os ingredientes. Por exemplo, quando o Espírito Santo entrou em Paulo, nesse corpo Adão, ele ficou meio confuso, porque aí o Senhor Deus botou Paulo no liquidificador e começou a misturar, até que deu uma massa harmoniosa. Então misturou o homem Adão com o homem Deus, e o Espírito Santo formou o homem completo. Ele disse mesmo. Quando Paulo disse que não sou eu que vivo, então Paulo já estava pronto. Deus colocou Paulo no liquidificador, Paulo já estava pronto para ser assado, botar no forno. Tá entendendo? Aí a gente pode comer essa iguaria. Deus saboreia as nossas obras. Tá entendendo? É isso que acontece conosco. Para muitas pessoas, houve muitas pessoas que se converteram a se ajoelhar diante do crucifixo. E quantos santos relatam isso? Mas tem pessoa que o Senhor já dá pronto, entendeu? Já dá o pão, já dá o bolo, tudo prontinho, assado, basta comer. Não, mas Deus não age de igual para as outras pessoas. Foi assim com Paulo. O que aconteceu com a irmã Dulce? Olha, a irmã Dulce demorou a ser assada. Quais os ingredientes que a irmã Dulce encontrou para fazer esse bolo? Pobre. Quantos ingredientes irmã Dulce pegou para fazer esse manjar do céu? Se tornar um ser santo. Por isso que Deus te dá as ferramentas, filho. Você que não percebe. Para todo mundo. Mais ou menos, sempre dá. Então, eu estou fazendo essa analogia aqui, que Deus, nesse domingo que vamos chegar de Ramos, talvez a nossa quarentena continue, fique em casa, reze, não fique aflito. Paciência é uma virtude. Escuta aquela música que eu fiz lá. Tá bom? Deus te abençoe.